Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que vocês tenham descansado nessas férias, né? Que tenham aproveitado um pouco aí, etc. Descansado um pouco aí dessas atividades, né? Então é o seguinte, essas primeiras atividades, elas vão continuar o que a gente estava estudando no segundo bimestre, tá? Porque a gente ainda não finalizou o segundo bimestre. Vão ter mais algumas atividades aí do segundo bimestre e depois a gente vai passar para o conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Então, continuando aqui esse conteúdo que é muito importante também, a gente então vai estudar aqui agora a posição relativa entre retas e circunferências, tá bom? Então, como é que funciona essa posição relativa? Enfim, primeira coisa, vocês já se lembram, né? Como é que são as retas? Tá aqui, né? Alguns exemplos de retas e aqui a circunferência, né? Tá bom? Vamos lembrar que circunferência é só o que está em volta, né? O que está aqui dentro, se a gente considera o que está aqui dentro também, então a gente teria um círculo, tá bom? Então essa é a diferença entre círculo e circunferência. Circunferência é só o que está em volta, só a borda, e círculo é o todo, né? A borda mais o miolo, né? O que está por dentro, tá bem? Então, dito isso, o que é para ser feito aqui nesse exercício? Vamos lá. Para a gente responder se as retas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares, tá bom? Então a gente tem essas três palavrinhas. Se elas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares, tá? Enfim, paralelas, deixa eu até vir aqui até já separei aqui para vocês. Paralelas a esse caso aqui, ó, é por exemplo quando, enfim, vocês ouvem muito isso, né? Ou já ouviram quando a pessoa fala de ruas paralelas, né? Ruas paralelas quer dizer que elas não se cruzam, né? Que tá uma, por exemplo, abaixo da outra, certo? Quando tá uma abaixo da outra, uma do lado da outra, né? Seriam ruas paralelas. Então, a ideia de retas paralelas é a mesma. São retas que não se cruzam, tá bom? Então seria esse caso, retas paralelas, certo? O outro caso que a gente viu aqui, que a gente vai responder, são de retas concorrentes. O que seriam retas concorrentes? É retas que se cruzam, né? Tá bom? Então, se as retas se cruzam em algum ponto, elas são retas concorrentes. Então, nesse caso aqui, a gente tem retas concorrentes, tá bom? Porque elas se cruzam. Aqui também a gente tem retas concorrentes, elas se cruzam. Só que esse caso aqui ele é especial, por quê? Porque as retas se cruzam num ângulo de 90 graus. É como se a gente tivesse duas ruas se cruzando, fazendo uma cruz, né? Certo? Então, cruz vem daí, né? Cruz e cruzamento, enfim, são palavras bem parecidas, tem o mesmo radical, né? O mesmo início, que significa isso, que elas, enfim, que elas se cruzam, né? E nesse caso aqui específico, quando elas se cruzam com um ângulo de 90 graus, a gente tem retas, nesse caso aqui, a gente tem retas perpendiculares, isso. Estava esquecendo a palavra, mas é isso. Aqui a gente tem retas perpendiculares, quando se cruzam com 90 graus. Aqui a gente tem retas concorrentes, quando elas se cruzam, pode ser com 90 ou pode não ser com 90, não tem problema nenhum. E a gente tem paralelas, quando as retas não se cruzam, tá bom? Então vamos lá, são esses três casos que a gente vai usar. Esse outro caso de paralelas coincidentes aqui a gente não vai usar, tá bom? Então pronto, pessoal, dito isso, quem prestou atenção, quem entendeu o que eu acabei de dizer, para vocês, então vocês já sabem dizer se as duas retas na letra A, se elas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares, tá bom? Vocês já sabem dizer. Já sabem dizer se a letra B também são paralelas, concorrentes ou perpendiculares. E na letra C também vocês já sabem
dar a resposta, tá bom? Para esses 3 casos, certo? O exercício 2, também muito tranquilo, é só para fixar a ideia. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ir lá no caderno de vocês e desenhar, tá bom? Vamos fazer o quê, professor? Desenhar o quê? Desenhar 2 retas paralelas, então tem que prestar atenção que elas não podem se cruzar. 2 retas concorrentes, ou seja, 2 retas que se cruzam, tá bom? Pode se cruzar de qualquer forma. E, por último, as retas perpendiculares, que são concorrentes também. Ué, professor, perpendicular também é concorrente? É, mas é um caso especial. Por quê? Porque elas se cruzam fazendo ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, tem que lembrar que elas têm que se cruzar fazendo ângulo de 90 graus, senão não fica certo. Tá bom? Muito bem, feito isso, vocês vão agora para esse exercício 3, tá bom? E o que é para ser feito nesse exercício 3? Tomando uma aguinha aqui, né? Para molhar a garganta um pouquinho. Nesse exercício 3, agora vocês vão ver a posição relativa entre a circunferência e as retas, tá bom? Aqui também a gente tem 3 casos. As retas, a relação, a posição das retas e a circunferência pode ser o seguinte: a reta pode ser externa, tangente ou secante à circunferência, tá bom? Então, 3 palavrinhas novas também. As retas podem ser externas, tangentes ou secantes, tá bom? Então, vamos ver então o que significa cada um desses casos. Vamos lá. Aqui, ó, no caso da posição relativa entre reta e circunferência, está aqui, ó. Esse primeiro caso aqui, o próprio nome já ajuda, né? Esse caso aqui é o caso da reta externa. Por quê? Porque ela não tem contato com a circunferência, tá bom? Então, não tem contato nenhum, ou seja, elas não têm ponto em comum. Então, se a reta não tem contato com a circunferência, bem simples, é uma reta externa, está resolvido. Agora, os 2 outros casos são os seguintes. Quando a reta cruza a circunferência em 2 pontos, quando ela corta em 2 pontos, a gente diz que essa reta é secante à circunferência, tá bom? Que é esse segundo caso aqui, ó. Então, sempre que a reta cruzar a circunferência em 2 pontos diferentes, a gente tem uma reta secante à circunferência, tá bom? E por último, esse outro caso é o caso em que cruza em um ponto só, tá bom? Então, aqui a reta cruza a circunferência em um pontinho só toca ali, né, e já vai embora. Nesse caso aqui, a gente tem uma reta tangente à circunferência, tá bom? Então, de novo, recapitulando, reta externa, reta secante e reta tangente. Então, pronto, prestou atenção nisso, tá bom? Se esqueceu, volta lá no vídeo e volta para vocês pegarem a ideia direitinho. Por quê? Porque se pegou a ideia, vocês já sabem resolver, já sabem dar o nome aí, já sabem dizer se essa reta aqui é secante, se ela é externa ou se ela é tangente, tá bom? E também a mesma coisa para essa letra B. Qual a posição relativa dessa reta em relação à circunferência, né? Vocês respondam também se ela é externa, tangente ou secante. E tem uma letra C também por último, também que é só para fazer isso, tá bom? Então, exercício bem tranquilo, bem simples, é só para voltar aí as aulas aí bem tranquilo, fazendo os exercícios, acompanhando agora direitinho, né? O primeiro semestre foi meio corrido, mas agora os exercícios estão bem tranquilos para vocês fazerem. E aqui, pessoal, por último, para fechar, é só desenhar. Tá bom? É só para desenhar a mesma historinha. Então, desenha uma circunferência, tá bom? Pode pegar um copo, uma moeda, alguma coisa assim. Vocês vão lá e desenham uma circunferência bem legal, né? Para não ficar aquele negócio tudo torto. Então, aí depois vocês vão e desenham a reta tangente. Aí tem que lembrar, a reta tangente, ela toca a circunferência em um ponto, em 2 ou em nenhum, tá bom? Então, isso é importante. A mesma coisa, a reta secante. Tá bom? Faz uma outra circunferência e uma outra reta. Aí tem que lembrar, secante corta em um ponto, em 2 ou não corta, certo? E depois, por último, a reta externa à circunferência, tá bom? Então, feito isso, vocês finalizaram o exercício, tá bom? E importante aqui, eu até coloquei aqui em cima, mas às vezes tem
uns alunos, umas alunas que não leem, né? Ó, não precisa copiar no caderno, tá bom? Porque se vocês forem copiar as questões no caderno, vai dar um baita de um trabalho. Basta responder, tá? Assim, agora o desenho tem que fazer, né, no caderno. Não tem como correr disso aí, mas essa daqui, ó, basta responder, e essa 3 também, né? 3, isso. A 3 também basta responder, tá bom? Certo? Então é isso aí, espero que tenha ajudado vocês e boa atividade, pessoal. Tchau.